Bom, gente, vamos ver aqui, ó. Curto-circuito. A grande ameaça à integridade de qualquer instalação elétrica é o curto-circuito. Quando ligamos qualquer aparelho elétrico à rede de energia, ele fica submetido a uma determinada tensão, pode ser 110 ou 220 volts. Mas a corrente que vai passar por ele depende exclusivamente de suas características internas. Né? Então vocês têm aqui uma explicação. E aí o que vai acontecer? Por exemplo, nós temos aqui o aparelho, está ligado num fio, né? Um liquidificador de 150 watts, necessita aqui de uma corrente de 1,3 ampere, ligado a uma tomada aqui de 110 volts. Está aqui, bonitinho. Ocorre, entretanto, que em condições anormais, o dispositivo ligado à rede de energia pode perder o freio. Vamos ver o que é isso. E a corrente aumentar descontroladamente, a ponto de se tornar perigosa. Isso acontece, por exemplo, quando um fio de alimentação encosta no outro de retorno ou de fase oposta. Olha só, gente. Nós temos dois fiozinhos, né? Ligados, né? Aqui na tomada. O que acontece se esse daqui encostar nesse daqui? Olha o ponto aqui, ó. Um ponto que um fio vai encostar no outro. Nessas condições não há resistência alguma para frear, que a resistência, né, ela sempre vai tentar impedir aquela passagem de corrente. A resistência não vai ter resistência alguma para frear a circulação da corrente. E ela pode fazer seu percurso, ou seja, o circuito, de uma maneira direta, sem encontrar qualquer oposição. Né? Porque a resistência está aqui, a corrente, né? Ela vem por aqui, passa por aqui, ela fica nesse circuito aqui. Nesse momento que ela encontra aqui, ela vai passar direto. Então esse caminho sem freio para a corrente é um percurso ou um circuito mais curto, ou seja, um curto-circuito. E pode ser muito perigoso. A intensidade da corrente pode aumentar de tal maneira que os fios da instalação não suportem, né, essa condução e vão se aquecer. E chega até a queimar, pegar fogo, por isso que ocasiona alguns incêndios, acontecem por causa disso. Né? Então isso aqui vai se superaquecer, né? Pode chegar até a pegar fogo. Observe, entretanto, que a corrente circula pelo ponto de curto-circuito e não depois, ou seja, em condições normais, o que está depois desse ponto não sofre dano algum, porque não vai passar corrente. Porque a corrente ela vai ficar girando aqui, então vai se sobrecarregar. Né? Como está aqui, ó, ela vai ficar girando aqui, ó, e aí sobrecarrega. Então isso aí que é um curto-circuito. Fusíveis. Se não houver um meio de interromper a forte corrente que ocorre em caso de curto-circuito, a instalação elétrica pode ficar danificada. Isso sem falar no perigo de incêndio. Né? Porque quando acontece um curto-circuito, a corrente aumenta de uma tal maneira, né? E isso aí pode ocasionar um incêndio. Uma maneira de proteger uma instalação elétrica é através dos fusíveis. Os disjuntores vão falar mais ali para frente, mas é praticamente a mesma função. Se uma corrente excessiva produz calor quando passa por determinados materiais, por que não usar esse fator para proteger a instalação em caso de perigo? Um fusível faz justamente isso. Nele temos um elemento que oferece uma certa resistência à passagem da corrente.
mas ainda assim incapaz de afetar a alimentação que uma instalação precisa em funcionamento normal. Se a corrente da instalação aumenta e ultrapassa o valor que se considera normal, o primeiro a sentir os efeitos é o fusível, que vai queimar. Ele queimando, o circuito vai ser aberto. O circuito abrindo, a corrente deixa de passar, ela vai ser interrompida. Como o fusível queima com uma corrente muito menor do que aquela que os fios suportam, a instalação não chega a sofrer nenhum dano. Então aqui nós temos dois tipos de fusíveis. Um aqui um de rosca, parecido com aquela rosca de lâmpada. E aqui nós temos um cartucho, essas duas partes são metálicas e aqui tem uma partezinha assim, na maioria das vezes, de vidro, onde tem um filamento interno aqui dentro, que é geralmente o que se rompe, tá? Os de roscas são colocados dessa maneira aqui, eu vou rosquear aqui, tá? E os de cartucho, geralmente eu encaixo eles como se fosse uma pilhazinha, né? Eles têm dois encaixes aqui, de metal também, onde eu vou encaixar essas duas partes metálicas, tá bom? Ele geralmente fica lá naquele quadro geral. Hoje em dia não se utiliza mais o fusível, né? O que veio substituir esses fusíveis? Os disjuntores, que vocês podem ver aí, né, naquele quadro de luz que vocês têm geralmente aí na cozinha da casa de vocês, né? Que o que acontece? Quando há uma sobrecarga, né, ou seja, está acontecendo o curto-circuito, que há uma sobrecarga na corrente, ele geralmente vai se fechar. Aqui ele está na posição de aberto. Ele vai se fechar. E aí o que acontece? Quando se usava os fusíveis, tanto de rosca quanto aquele outro de encaixe, o fusível queimou, ferrou, tem que jogar fora e comprar outro. E já o disjuntor não. Quando você vai lá e acerta, mexe lá, vai ver lá onde que aconteceu o curto-circuito, onde deu o problema e conserta, é só você vir no disjuntor e ligar de novo que a energia, né, a corrente elétrica, ela passa a fluir novamente, né? Se você ligar e ainda tiver o problema, ele vai se desligar. Ele não vai deixar passar a corrente. Então você não precisa trocar o disjuntor. Só assim, um troço assim, quando há assim, um caso de repente o disjuntor, de repente até sair queimado, coisa assim, mas é muito difícil, tá? Mas essa é a função do disjuntor, tá bom? Geralmente numa casa, né? Por exemplo, o ar-condicionado tem que ter um disjuntor só para ele, chuveiro elétrico tem que ter um disjuntor só para ele, né? Essas coisas que puxam muita energia, né? Sempre tem que ter um disjuntor só para ele, tá bom? Então, essa foi a explicação de curto-circuito, fusíveis e disjuntores. Ok? Valeu, abraço.